Oh, glória a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem crê que o milagre de Deus vai acontecer hoje? Amém? Já foi profetizado, até pelos louvores, né? Grandes coisas vai acontecer. Oh, glória. Aí. Mais ou menos um pouquinho. Amém? Bom, queridos irmãos, gostaria de estar pedindo para os irmãos abrirem lá em Evangelho de João. A gente só vai ler o primeiro versículo 59. Depois a gente vai voltar no texto e a gente vai aprendendo mais lições sobre ele. Mas só para a gente estar começando. Então, Evangelho de João, capítulo 8, o versículo é o 59. Finalzinho, né? O último. O último versículo apenas. Amém? Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 59. Amém, irmãos? Amém. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Então eles pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Amém? Vamos estar orando, irmão, antes de a gente começar a palavra. E eu gostaria de estar orando também por saúde, né? Porque, na verdade, a pastora Paula, que era para estar trazendo a palavra, e ela mandou mensagem dizendo que não está muito bem. Eu não sei o que aconteceu, né? Só diz amém, eu vou. Virose. Então, vamos estar orando, né? Tem a pastora Judite, né? Vamos estar orando antes, então, pelos irmãos também, né? Pela nossa saúde, pela saúde dos nossos irmãos, amém? Vamos estar orando, então. Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pai querido, Pai amado, que Tu possa, meu Deus, Tu dando saúde para o Teu povo, meu Pai. Aleluia, que eu abrir os olhos, meu Pai, a gente possa estar recebendo, meu Pai, da Tua saúde, do Teu vigor, meu Pai, da Tua alegria, para que a gente possa, meu Pai, estar sendo, meu Pai, curado, sendo sarado, para estar louvando e adorando ao Senhor, meu Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui, meu Pai, aleluia, para Te adorar, meu Pai, para engrandecer o Teu nome. Que esse culto, meu Pai, seja para adorar o Senhor e glorificar o Senhor, que é digno de toda honra e todo louvor, meu Pai. Aleluia, vai abençoando a saúde de cada um aqui, meu Pai. Vai abençoando as suas articulações, meu Pai, as suas memórias, o sistema nervoso, meu Pai, de central, periférico, meu Pai, o coração, meu Pai, a cabeça, a mente, meu Pai, as sinapses dos neurônios, meu Pai, aleluia. Que o Senhor Deus possa estar, meu Pai, aí abençoando, dando a vitória. Eu não sei o que está acontecendo, meu Pai, mas que Deus venha trazer a cura para cada um que está aqui, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus, meu Deus possa estar trazendo um milagre, que Deus possa estar fazendo maravilhas em nosso meio, meu Pai. Que nós possamos estar vendo, meu Pai, o Teu querer na nossa vida, o Teu poder, meu Pai. Que esse lugar seja um lugar de milagres, meu Pai, aonde Deus opera, aonde Deus age, aonde Deus faz, meu Pai, e ninguém pode impedir, meu Pai, porque onde o Senhor está, meu Pai, o milagre acontece. E eu creio que o Senhor Jesus Cristo já está aqui, meu Pai, aleluia. Que Deus possa estar abençoando e que esse culto seja um culto maravilhoso. Vai abençoando a pastora Paula, que não pôde hoje, meu Pai. Que Deus venha dando força para ela, para que na próxima oportunidade ela esteja aqui para Te louvar, para Te adorar e agradecer no Teu nome. Abençoa a pastora Judite e a cada um, meu Pai, membro dessa igreja que está passando por alguma enfermidade, que o Senhor possa estar indo, meu Pai, ministrando a cura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, também, meu Pai, traga-nos alimento para a nossa alma, para que a nossa alma também não fique doente, meu Pai, mas que hoje nós saímos daqui farto da Tua palavra, tudo para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus de uma vez? Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém? Pode se assentar, irmão. Sentar, oh glória a Deus. Eu só tinha que separar um tempinho para orar, né? Rapidinho. Porque não adianta a gente querer falar para os outros, falar de Jesus, a gente não ora nem entre nós aqui, aí fica difícil, né? Tá bom, irmão? Amém? Sabe, irmãos, que hoje a gente tem o advento da internet. Uau, né? A gente está na quarta revolução, acho que é.
se não me engano, chama de quarta revolução industrial, que é a revolução que a gente está hoje, da internet, né, da inteligência artificial. Então, temos muitas informações hoje, meus irmãos. Quando a gente está falando de missões, o que você imagina de um homem indo em algum lugar onde as pessoas não acreditam em Deus, não é assim? E vai falar de Jesus. Não é verdade? Se a gente é cristão, a gente vai falar de Jesus Cristo, não é assim? Missão, você vai falar de Jesus, porque se você é crente de verdade, você vai querer que aquela pessoa seja salva. Então, quem que salva é Jesus Cristo, você vai falar para ela isso, né? Independente de onde você está. Só que a primeira pergunta que eu tenho que fazer para vocês, e para vocês, quem é Jesus? Como que você vai falar de alguma coisa que você nem sabe o que é? Você tem certeza de quem é Jesus Cristo para você? Nós temos que falar com autoridade, porque eles falam com autoridade. Então existem várias interpretações sobre Jesus Cristo. Eu vou citar algumas aqui. No budismo, por exemplo, Jesus é uma pessoa que alcançou um alto nível de iluminação, nível máximo, que ele conseguiu o nirvana. O que é o nirvana? É a salvação. Então Jesus, através da sua meditação, de ser uma pessoa super boa, sábia, ele alcançou uma paz plena, né? Ele ficou tão acima que ele não precisa ficar reencarnando mais, ou seja, ele já foi para o paraíso. Isso é o que eles falam, né? Então que Jesus não precisa reencarnar mais, porque ele foi um grande líder e tal, e que ele já subiu. No hinduísmo, eles falam que Jesus foi um homem bom, um grande líder ético, vamos dizer assim, uma pessoa que incentivava, uma pessoa justa, até aí tudo bem. Porém, mas ele não foi o único Deus. Ele não é o único Deus. Porque para o hindu, existem vários caminhos espirituais. Então existe não um caminho, existem vários caminhos que levam, né, à salvação, ao paraíso. Tudo bem. No judaísmo, eles não creem em Jesus simplesmente porque Jesus morreu na cruz. Porque para eles estão esperando o Messias que vai trazer a paz ao mundo. Olha aí a Bíblia aí, Daniel, lá no acordo de paz. Eita, mas vão trazer a paz ao mundo. Vai reinar lá de Jerusalém, né? Nova Jerusalém, a capital do mundo, que vai ser no reinado milenar de Cristo. Mas se Jesus morreu, então não foi ele. Jesus não veio e não tirou os romanos de lá. Então eles não creem. Jesus é só um homem comum. Para alguns ainda até um bardeneiro que trouxe idolatria, enfim. Tudo bem. E aí se vê um muçulmano, como é que você vai falar para ele de Jesus? Os muçulmanos, eles acreditam até que Jesus fez milagres. Foi um homem sábio também. Porém, eles não acreditam na divindade de Jesus. Eles acreditam que Jesus Cristo foi apenas um profeta. Assim como Elias, né? Elias, Eliseu e outros que a gente sempre está falando aí. Mas aí tudo bem, irmão. Sabe por quê? Porque a gente já sabe que eles não acreditam em Jesus. Né? Então, Jesus não tem relevância na religião deles. Por isso que nós temos que falar de Jesus. Mas e nós, como cristãos, qual é a visão que nós temos de Jesus Cristo? Nós acreditamos que Ele é Deus? Eu vou citar um aqui que é mais perigoso agora, irmãos. Depois vocês pesquisem para você ver alguns exemplos aí. Igrejas cristãs liberais. Alguém já ouviu falar disso aí? Igreja cristã liberal. Nossa, Jesus é bom. Jesus é um grande líder. A gente estava vendo até agora isso, né? É um homem sábio, positivista, né? Ele levanta as pessoas, ele lidera, ele tira o melhor para as pessoas. Porém, eles escondem os milagres de Jesus. Não, Jesus mas é figurativo, não foi literal. Jesus curou um cego de nascer. Não. Ele quer dizer que ele só abriu os olhos espirituais daquele homem. Ele não curou literalmente. Uma igreja cristã liberal? Mas peraí, você não crê que Jesus é o único caminho? Não tem problema, você pode vir na nossa igreja, não tem problema Jesus, né? O importante é que Jesus é um homem bom e você vai ser uma pessoa boa. Uma igreja cristã liberais, elas aceitam as várias interpretações da Bíblia, os vários
modelos de Jesus que o mundo oferece, porque elas não creem na divindade de Jesus Cristo. E você crê que Jesus é Deus? Se você não crê que Jesus é Deus, como é que Ele pode salvar? Como é que Jesus ressuscitou o terceiro dia? Jesus tinha morrido na cruz igual o ladrão e acabou. O ladrão também morreu na cruz, e daí? Foi Ele que salvou? Cuidado, irmão, com essas igrejas. Quem quiser pesquisar depois, pesquise. Mas Jesus, Ele faz milagres e faz literários. Jesus, Ele salva. Jesus, se você dobrar o teu joelho e pedir com todo o teu coração, Ele é fiel e justo para te perdoar dos teus pecados, para te limpar. É Ele que pode colocar o teu nome no livro da vida, meus irmãos. Não é figurativo, é literal. O céu existe, o inferno também existe. Amém? Bom, dita a introdução, vamos para o texto agora? Então a gente vai voltar lá no nosso texto, irmãos. Evangelho de João, capítulo 8. Agora a gente vai ler esse contexto um pouquinho mais expandido, para a gente entender por que eles pegaram a pedra para atacar em Jesus. Evangelho de João, então o capítulo 8, a gente vai ler do 56 ao 59. Quem quiser me acompanhar lá, versículo 56 ao 59. Vai dizer assim, isso é Jesus falando: Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Isso são os judeus dizendo. Jesus falou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Respondeu Jesus. Então, aí eles ficaram doidos. Eles entenderam a referência. Para quem lê um pouco a Bíblia e conhece, pelo menos as passagens bíblicas, já entendeu o que Jesus quis dizer aqui. Aí eles ficaram doidos. Nesse clima aqui, estava um clima de tensão, um clima pesado, irmão. Estava um clima assim que eles estavam loucos para matar Jesus. Quando nós vamos ler no capítulo ali, quem quiser ler o João, capítulo 8, depois é bom ler, para vocês entenderem melhor ali, que já está tendo uma tensão forte entre Jesus e os judeus ali. Porque Jesus sempre está ensinando e sempre tem alguém criticando: você é louco, isso nada a ver, por que você está falando isso? Você tem demônio. Não, para Jesus, né? Jesus tem uma hora que acho que ele fica bravo, ele fala bem assim ainda para eles: vocês não são filhos de Abraão, não, vocês são filhos do diabo. Jesus fala para ele. Então pense como é que os caras estavam com Jesus, e lá atormentando Jesus. E quando Jesus fala que antes de Abraão nascer, eu sou, aí eles pegaram as pedras para atacar Jesus. Jesus, todo lugar que ele ia, vamos supor assim, tem alguém aqui que trabalha em escola? Fabiano? Tem alguém que trabalha de pedreiro, né? Luiz? Então, se ele vai, Jesus, vamos supor que Jesus viesse no dia de hoje, ele fosse conversar com o Luiz, o que ele ia falar? Ele ia começar a falar sobre construção, né? Sobre o templo de Deus, ia começar a falar sobre essas coisas. Para quê? Para atrair, né, o Luiz para ele. Ele ia falar no contexto dele. E Jesus estava debatendo com os judeus. Então ele usou uma referência da palavra de Deus e os judeus entenderam. E foi por isso que eles quiseram pegar pedra. Vamos começar a entender o que Jesus quis dizer agora, meus irmãos? Já que nós vamos falar sobre Jesus Cristo, né? Gostaria de pedir para os irmãos abrirem Êxodo. Êxodo capítulo 3, a gente vai ler o versículo 13 ao 14. Êxodo capítulo 3, versículo 13 ao 14. Irmãos, hoje está mais um estudo sobre Jesus Cristo, tá? Porque não adianta nada a gente falar de missão e a gente não sabe nem quem é Jesus. Então hoje nós vamos aprender sobre Jesus Cristo. Talvez eu não termine hoje. Quinta-feira eu vou ter a oportunidade e vou falar a parte 2 aqui. Amém? Todos acharam Êxodo capítulo 3, versículo do 3 ao 14. Antes de eu ler os versículos, eu quero dizer que nesse contexto, a sarça ardente, quem lembra lá quando Moisés estava passando e começa a ver aquela sarça perdendo fogo, e aí vai falar e Deus se manifesta e fala para ele tirar de sandália e para que aquele lugar era santo. Todo mundo lembra dessa parte, né?
E aí ele começa a falar que ele é Deus e tal, e que viu o sofrimento do povo lá no Egito, a escravidão que ele estava. E aí ele começa a pedir para Moisés ser o libertador. E aí a gente vai chegar nesse contexto agora. Vai dizer assim, ó, Moisés, né? Porém Moisés disse, falando com Deus: quando eu for falar com os israelitas, e lhes disser: o Deus dos antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí o que eu digo? Isso Moisés falando para Deus. Agora olha só o que o próprio Deus vai dizer: eu sou o que sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. O que Jesus Cristo disse para os judeus? Antes mesmo que Abraão nascesse, eu sou. Jesus usou o nome divino de Deus, o nome que foi falado aqui, quando ele se manifestou para Moisés, na parte que ele ia se libertar. Irmãos, Jesus é literal, os milagres de Deus é literal, porque Jesus é Deus, Ele é o grande eu sou, é Ele que tem o poder para te libertar da escravidão do pecado, da escravidão do vício, da escravidão da dor, da amargura, seja lá o que for, da escravidão da idolatria. É Jesus Cristo, e Ele quer te libertar para te levar para a terra prometida, e não é aqui o reino dele, é lá no céu, meus irmãos. Lá não entra dor, lá não entra, meu Pai, é falsidade, lá não entra mentira, lá não entra traição, lá não entra depressão, lá não entra doença, lá não entra amargura, lá não entra cansaço. Mas lá tem em abundância alegria, paz, amor, felicidade em Cristo Jesus. É isso que nós temos que crer. No grande eu sou, Jesus é Deus, Ele tem poder para nos salvar, Ele é o caminho, Ele não é um dos caminhos, Ele diz que eu que sou o caminho, a verdade e a vida. E os judeus entenderam isso, e eles pegaram as pedras porque eles acharam: não, esse cara está blasfemando, ele está querendo falar que Ele é Deus. No versículo 57, né, que a gente estava lendo lá de João, os judeus afirmam: cara, você não tem nem 50 anos, como que você está falando que você conheceu o pai Abraão? Abraão devia ter vivido o quê? 2000 anos antes desse contexto de Jesus Cristo? Não, qualquer um ia falar que esse cara está louco, até eu se eu tivesse, não, isso é doido. Esse cara não tem nem 50 anos, Abraão já morreu há uns 2000 anos, como é que esse cara está falando isso? Como é que essas igrejas liberais explicam essa passagem? Elas vão estar igual ao judeu, não vão? Se elas não creem que Jesus é Deus, como é que você vai me explicar essa passagem? Evangelho de João, ainda no capítulo 1, esse é bem conhecido, né? Mas eu vou ler, nem precisava ler. A gente vai ler o versículo do 1 ao 3, quem quiser anotar lá depois, vai anotando as referências bíblicas aí para não achar que eu estou mentindo. Nós vamos falar mais sobre Jesus. Olha só, nós vamos aprender que Jesus é eterno agora. Quer ver só? Vamos lá? João 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o que? Era Deus. E o versículo 2 afirma: ele estava no princípio com Deus. O versículo 3 vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Oh, glória a Deus, aleluia! A primeira lição que nós temos que entender é que o Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo também é Deus, só que eles são pessoas diferentes. Olha só que engraçado, vai começar a complicar um pouco para vocês aí, mas eu quero que vocês entendam: Deus é diferente de Jesus. Então Jeová e Jesus são pessoas distintas. Lembra da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Aqui a gente está começando a entender. Porém, Jesus não é uma criatura, irmãos. Jesus não é um ser criado. Jesus é Deus. A gente acabou de ler que no princípio, antes de tudo, no começo, antes de tudo,
tinha Deus e tinha o Verbo, que era Deus. Ou seja, nós tínhamos Jeová, vamos começar a dar nome, vamos falar. Jeová, Deus Pai, Jesus, Deus Filho. Deus no começo. Não fala no texto que Deus criou Jesus no princípio e Jesus criou as outras coisas. Não, fala que no princípio estava Deus e o Verbo, que também era Deus, e sem esse Verbo, nada que foi feito se fez. Ou seja, Ele criou todas as coisas. Com esse texto nós arrebate mais uma heresia que falam de Jesus aí. Que fala que Jesus é um ser criado. Jesus não é criado, Jesus é eterno. Então nós já vamos rebater mais uma heresia. Se vocês ouvirem alguma coisa sobre isso, ou que Deus criou Jesus, também é errado. Eles não sabem explicar, eu também não sei explicar a divindade de Deus. Ninguém aqui sabe explicar como que surgiu Deus. Porque Deus simplesmente Ele é, não é assim? Você não sabe explicar nem você mesmo. Às vezes você acorda de mau humor, não sabe nem porquê. Como que você vai querer explicar Deus? Acho que a gente tem que se colocar no lugar, sabe? Mas essas pessoas não, elas querem se achar mais do que Deus. Agora você para e pensa. Principalmente as mulheres. Quem já teve filho aqui? Eu acho que só a Fabinha. Foi cesárea ou foi parto normal? Quem foi cesárea? Oh, glória! Quem foi parto normal? Agora vamos lá, vamos pensar no cesárea primeiro, que eu falei cesárea mesmo. Você imagine Deus Todo-Poderoso indo no hospital, Ele cria um hospital e cria um médico na hora ali para cortar a barriga dele para nascer Jesus. É assim? Então Jesus ficou lá com a perna aberta, olha eles iam, ficou com a perna aberta e saiu Jesus. Foi assim? Então vamos imaginar mais fácil. Jesus igual a galinha lá, Deus igual a galinha, e vai botar um ovo e vai nascer Jesus, é isso? Então como que Ele fez? A gente não sabe, irmãos. Pela lógica, pelo conhecimento nosso, eu usei exemplos que nós vemos aqui. Para nascer uma pessoa, a pessoa tem que parir. Não é assim? A Bíblia não fala disso. E isso é até uma heresia, dá até um ruim de falar. Como é que você vai imaginar Deus com a perna aberta? Isso não existe, meu irmão. Isso é uma heresia. Jesus não foi criado assim, não. Como que aconteceu? Eu não sei. Mas eu sei que Jesus é Deus. Ele estava no princípio, o Verbo estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus. Creia nisso, meus irmãos. Jesus é Deus. Jesus é Deus, e é isso que nós temos que pregar. Jesus não foi um profeta, Jesus não é um ser criado, Jesus não é apenas um líder religioso. Não, Jesus é Deus. Ele cura, sara, restaura, salva e batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará para recolher, para arrebatar aqueles que creem na sua divindade, que Ele tem todo o poder. Aleluia, glória a Deus. É isso que nós temos que crer, irmãos. Vamos continuar o estudo? No versículo 3 vai reforçar que Jesus estava com Deus, não que Deus criou Ele. Eu já estava desde o começo. Agora olha só, quando nós começamos, irmãos, a entender isso, agora vocês vão ler um versículo lá bem com outra cabeça, quer ver só? Gênesis, bem facinho para vocês acharem. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que diz lá em Gênesis 1, versículo 1? Pode ler? No começo, Deus criou os céus e a terra. Opa, no começo vai ter outras versões que vai dizer assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quem criou? Quem que estava com Jesus, com Deus, quer dizer? No princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Logo, no princípio, Jesus criou o céu e a terra, porque Ele é o Criador, e por intermédio dele foi criado todas as coisas. Se Ele não estivesse, nada do que foi criado teria sido criado. Por isso, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver sobre Jesus Cristo. E se eu vou continuar o Evangelho de João ainda, nós vamos aprender mais uma referência. Nós vamos voltar lá.
Evangelho de João, se eu for ler o versículo agora. Capítulo 1. Como é que está o tempo aí? Eu não posso só passar muito no tempo, irmão, porque esse aqui é um pouco complicado. Olha só. O verbo, se a gente for pegar o capítulo 1, agora a gente vai continuar no versículo 4, que a gente leu do 1 ao 3. Vamos ler o versículo 4 lá. Se alguém achou aí e quiser ler. Achou? Sim, estava a filha, era a luz dos olhos. Opa, como que está falando lá? Ele estava vivo, e a vida era a luz dos olhos. Nele estava a vida, e a vida era a luz. A palavra era a fonte da vida, na minha introdução diz assim, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas, ou para os homens. Quando Deus está criando o homem, eu estou citando Deus no Gênesis, que é para a gente entender que Jesus estava lá. Quero que vocês entendam que a Bíblia do Gênesis Apocalipse está falando de Jesus também. Quando Deus criou todas as coisas, aí Ele vai e cria o homem, né? Faz aquele boneco de barro, vamos dizer assim. Eu não sei como é que foi exatamente, mas eu imagino dessa maneira. Fez um boneco de barro lá. Aí o que ele faz para que o homem se torne um ser vivente? A Bíblia fala que ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Mas a vida estava em quem? Em Jesus Cristo. No princípio era o verbo se revelou, todas as coisas foram criadas para ele, e nele havia a vida. Quem assoprou a vida? Amém, irmãos? Estamos começando a entender melhor agora a Bíblia? Não lê só por ler, vamos entender mais sobre Jesus. Quem que estava ali assoprando a vida, meus irmãos? Quem curou o cego de nascença lá do barro? Amém? Bom, tudo bem, então nós já aprendemos que é distinto, né? E que Jesus não é um ser criado, um ser eterno. Então já tem algumas heresias que nós acabamos por aí. Como é que eu estou dizendo? 27. Irmãos, quinta-feira, quem está gostando do estudo sobre Jesus, venha, que vai ter a parte 2. Quinta-feira eu vou falar sobre os discípulos, se eles acreditavam que Jesus era Deus. E também eu vou falar o que acontece, pelo menos 2 textos. Eu vou citar qual é o perigo de você negar o filho. Opa, já deu uma dica aí. Né? Quem conhece a Bíblia já sabe. Nem vai negar o filho como ele é. Deus. Não é um líder ou qualquer outra coisa aí. Amém? Mas vamos mais uma para nós aprender sobre Jesus? Quem pode receber adoração? Alguém sabe? Opa, Deus. Quem é o único que pode receber adoração? Mas isso estão falando porque alguém falou para vocês ou porque vocês leram na Bíblia? Opa, a palavra confirma aqui. Até os irmãos que abaixaram a mão. Já falei, não sei responder. Mas vamos aprender hoje, irmão. Vamos lá. Vamos deixar que o próprio Jesus Cristo vai falar isso para a gente. Então a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 4 e o versículo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10. Oh, glória a Deus. Vamos lá, irmão. Vamos aprender mais sobre Jesus para nós ter certeza daquilo que a gente está falando. Tem muita heresia aí, principalmente na internet, podcast, videozinho, shorts, não sei o quê. Tudo para ganhar views, lá eles falam cada asneira. Amém? Quem achou aí, amém? Eu vou ler aqui, então, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim: Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Opa! E só a Ele darás culto. Oh, glória a Deus! E aí Satanás, ó, quem quiser ler essa passagem, só lê o capítulo 4 lá, que vai estar falando sobre a tentação de Jesus no deserto. E aí o diabo, imagina o diabão aparecendo para Jesus: eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, mas você vai ter que me adorar, se prostrar e me adorar. Tem gente que Jesus nem oferece nada, desculpa, Satanás nem oferece nada, está trocando Jesus ainda, né? Eita nós! Mas olha que engraçado, o próprio Jesus falou: adorará somente a Deus, prestar culto somente a Deus. Evangelho de João, capítulo 9. Vamos lá, nós estamos terminando. Quero passear um pouco na Bíblia aí. Quem quiser me acompanhar, acompanhe para ver que eu não estou inventando nada, irmãos.
Evangelho de João, capítulo 9. Leia esse capítulo inteiro que vocês vão ver. Mas eu vou pegar o 38. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Para quem lê esse capítulo vai ver que ele está falando sobre o cego de nascença. Jesus cura um cego de nascença, e aí ele vai lá no templo, os fariseus ficam criticando ele, até que expulsa ele, e Jesus reencontra com ele, começa a conversar com ele. E ele crê que Jesus é Deus. E o que ele faz? Eu creio, o que falou aqui? Ele o adorou. Jesus repreendeu ele. Mas Jesus não falou que só tem que adorar a Deus? Como é que o próprio Jesus recebeu a adoração? Porque Ele é Deus. Oh, glória a Deus, aleluia! Nós temos que adorar a Deus, nós temos que adorar Jesus Cristo, orar em nome de Jesus. É pelo poder do nome de Jesus que nós somos salvos, irmãos. É pelo poder do nome de Jesus que nos intercede pelos nossos entes queridos, até mesmo por aquelas pessoas que a gente nem gosta muito, falar a verdade, mas assim como Jesus orou e manda a gente orar pelos nossos inimigos e perdoar, a gente faz isso, porque nós servimos a Jesus, porque nós servimos a Deus. Nós temos que adorar a Deus, irmão. Não é santo, santa, energia ou qualquer outra coisa, mas a Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar lá. Para quem quiser depois dar uma olhada, tem mais alguns exemplos. Mateus capítulo 2, versículo 11. Mateus 28, 17. Lucas 24, 52. São alguns textos onde Jesus recebe adoração. E Jesus não repreendeu nenhum deles. Amém? Com base nisso, nós podemos dizer também que Jesus é Deus, certo? Nós podemos afirmar isso. E nós já vamos agora destruir outra heresia, que Jesus é apenas um ser divino, mas não Deus, um anjo. Alguém aqui já ouviu falar? E eu vou dizer mais, não é nem anjo, eles falam que é um arcanjo. E qual arcanjo? O arcanjo Miguel. Se alguém aqui já ouviu isso e fiquem assim, olha só como que ele explica, mentira. Jesus é Deus. Quer que eu prove isso? Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. O versículo 8. Apocalipse, capítulo 22, versículo 8. Apocalipse, capítulo 22, versículo 8. Vai dizer assim: e se quando João estava lá e viu tudo, as taças, as bestas, viu a marca da besta, viu Jesus, viu o juízo, viu um monte de coisa no Apocalipse. Aí o João fala assim: eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que estava com ele. Olha só, que me mostrou todas essas coisas e ia adorá-lo. Olha o versículo 9. Mas ele, quem? O anjo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem a palavra deste livro. Adore a Deus. Então Jesus não pode ser um anjo, um arcanjo, um serafim ou qualquer outra coisa, porque nem mesmo os anjos podem receber adoração. Se você estiver em algum lugar aonde eles ficam exaltando o anjo fulano de tal, o anjo ciclano, o anjo da corrente, o anjo não sei o que, saia fora, porque é no nome de Jesus. Ele é Deus, Ele é o único digno de todo louvor, toda honra, todo culto nosso é a Jesus Cristo. Amém? Eu quero fechar. Eu vou pegar uma referência, mas eu ainda não vou ler ela. Quem que já deixar aberto, que eu vou dar a resposta aí. João, capítulo 10, o versículo 30. Quem que já deixar aberto lá? Em João 10, João capítulo 10, o versículo 30. Já pode deixar aberto. A gente já vai fechar, meus irmãos. Nossa, demorei demais, né? Eu acabei de falar que Jesus é Deus, e aí no começo tinha o verbo, mas aí também tinha Deus, e o verbo era Deus, mas a Bíblia não fala que só existe um Deus. Por que você acha que os judeus ficaram bravos? Só existe um Deus, como esse cara está falando que é Deus?
Agora peguei, né? Como é que a gente sai dessa? Como é que você responderia? Chegava um muçulmano, você está lá fazendo uma missão. O muçulmano fala, não, mas só existe um Deus. Você está falando que Jesus é Deus? Como que você vai responder? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, vai dizer o quê? Oh, glória a Deus! Então, meus irmãos, a resposta está aí, meus irmãos. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e fica confuso, porque as ovelhas ouvem a minha voz e ninguém pode arrancá-la, porque foi me dado todo o poder, Jesus falando. Aí Jesus já fala depois, não, mas ninguém pode arrancar a mão do Deus, do Pai, porque Ele é todo poderoso. Mas Ele não estava na mão dele, agora o que aconteceu? Porque Jesus, Ele vai dizer assim, João 10:30, eu e o Pai somos um. Por isso, lá em Gênesis, me criou todas as coisas, Jesus estava lá. Por isso, quando soprou o fôlego de vida, Jesus estava lá, porque Ele e o Pai é um. Por isso Ele conhecia Abraão, Isaac, Jacó, conhecia todos, porque Ele e o Pai eram um. Jesus e Deus Pai são um, o grande eu sou. Aleluia, glória a Deus, e não existe outro. Ele é um ser eterno, é um ser todo poderoso, é Ele que tem poder para nos salvar, irmãos. Se coloque de pé e vamos orar, meus irmãos. Queria terminar aqui. Quem puder vir quinta-feira, vem, nós vamos aprender mais de Jesus aí. Amém? Vamos estar orando, meu irmão. Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa palavra. Muito obrigado por esse ensino, meu Deus. Que os meus irmãos agora possam ter uma outra visão de Jesus Cristo. Se eles tinham alguma desconfiança, se eles tinham alguma dúvida, que seja agora sanada, meu Pai, e que eles venham crer, meu Pai, que Jesus é Deus, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, que Jesus é que criou todas as coisas, que Jesus tem um poder sobre todas as coisas, meu Pai, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, é Ele que nos salvou, é Ele que nos limpa dos pecados, meu Pai, é Ele que é fiel e justo para nos perdoar, foi aquele sacrifício na cruz, meu Pai, que nos salvou, meu Pai, não foi por nós, meu Pai, nós não somos bons, não existe ninguém bom, não existe um anjo, um arcanjo, qualquer outra coisa, mas Jesus é acima deles, meu Pai, porque Jesus é Deus. Glória ao Teu santo nome, meu Pai, que hoje nós saímos daqui com essa certeza. Jesus é Deus, e Jesus tem poder para salvar, e que nós viemos declarar com toda a fé, meu Pai, quando nós formos falar para alguma pessoa da Tua palavra, que Jesus é Deus, e Jesus cura, salva, restaura, liberta, batiza com o Espírito Santo, e Jesus voltará. Vamos dar uma salva de palmas para esse Jesus que voltou?